Então, desde quando você teve o sonho de virar médico, por que que você queria virar médico? E aí você vê ali que você não está de verdade assim, ajudando, você não está colaborando, e por isso também você não se sente feliz. E com o passar do tempo, você passa a não viver mais aquele sonho que você teve. Onde que você fala esse ciclo da miséria, né? A gente chama de ciclo vicioso da medicina, que a gente acaba trocando nosso conhecimento, nosso tempo, nossa saúde. Nosso tempo, quando eu falo tempo, inclui cuidado com a saúde, cuidado, né, com a família, cuidado com o estudo, com a mente, né? Cara, por um décimo do que a gente poderia ganhar se a gente aprender essas ferramentas que não são ensinadas na faculdade nem na formação, né? Na residência, por aí vai. Então, mas e aí, cara, eu tô curioso agora. Eu quero saber, você falou que foi um processo de convencimento, que foi um processo de amadurecimento e que você começou a ouvir os podcasts, mas o que pode ser sincero, tá? Não tem problema não. Tá. A gente tem recebido tanta porrada, cara, que a gente vai ficando com o couro mais duro, sabe? Tipo... Então pode ficar à vontade para falar, tipo, isso é importante para a gente saber quais são as objeções que as pessoas têm, que é normal, né? O que foi que a gente falou, Everton, que para ti, assim, disse, não, cara, agora agora eu vou dar uma chance para esses caras aí. Eu acho que era a hora. Na internet tem muito vendedor de sonho, né? Você sabe que na internet o que mais tem é vendedor de sonho. Então, você sempre que você liga ou Instagram ou Facebook, sempre aparece ali pelo menos uma meia dúzia de gente vendendo curso, que vendem maneiras rápidas de você lotar a sua agenda, lotar sua sala de espera, tá? O que me fez eu seguir o CVM foi a constância dos anúncios de vocês, né? E as postagens com conteúdo de valor. Então, assim, eu comecei a aprender algumas coisas também. O meu processo de convencimento foi exatamente esse. Assim, quando a primeira vez que eu vi vocês, eu não estava no melhor momento de começar o atendimento, eu estava fazendo outras coisas, estava com outros planos. Não era a vez ainda de se dedicar para o atendimento particular, de montar o consultório, de ter clínica. Então, assim, a princípio não era o que eu queria naquela hora, né? Mas eu comecei a seguir vocês, a ver as postagens, a ouvir os podcasts. Então, para mim foi realmente um processo de convencimento. Cara, e eu falei sobre isso hoje, meio-dia. Eu falei sobre a questão de como o medo, ele nos paralisa, sabe, Everton? E assim, cara, eu concordo com cada palavra que você falou. Hoje, realmente, a gente tem que separar o joio do trigo, né, na internet, porque, realmente, agora, o medo, se a gente também achar que todo mundo que está na internet é picareta, né, é a mesma coisa da gente fazer uma comparação e dizer, você passou por um atendimento médico ruim e generalizar e dizer que todo médico é ruim. Não pode, verdade, né? Agora, como é que a gente lida com esse medo? Né? Eu falei sobre isso hoje, com conhecimento. O conhecimento faz com que a gente consiga enxergar o caminho. Cara, quando a gente fala assim, cara, quer fazer parte dos 15% que vivem de atendimento particular, a primeira coisa que vem, a gente fez até um anúncio, eu fiz um anúncio com isso, né? Falando assim, exatamente isso. Eu contracenei comigo mesmo. Eu falei, deixa de papo, macho, vai enganar outro. Até fiz um sotaque cearense, né? No Ceará todo mundo chama de macho. Ei, macho. E aí, só que depois eu mostro um vídeo de um aluno nosso onde, cara, ele saiu de questão de 2 meses, ele duplicou o faturamento dele. E aí eu mostro outro, que mostra o outro, e outra coisa. E eu falo a verdade, não é da noite pro dia, é um processo, né? E aí a gente vai e entrega conteúdo mesmo, a gente fala, gente, vai lá, vê os conteúdos, entendeu? E dizer que não é fácil, a gente diz que não é fácil, a gente diz que tem que se dedicar. Cara, assim como você se dedicou para fazer a otorrino, a otoneuro, a faculdade, é a mesma coisa aqui, cara. É um projeto de vida. É seu consultório, é seu nome, é sua marca. O que a gente fez? A gente compilou esse método. Para, se você seguir, é batata. Funciona. Tá validado, foi testado. Mas, cara, a gente entende isso. A gente entende que faz parte do processo, entendeu? Cara, e que bom. Parabéns por você ter tomado essa decisão. Fico muito feliz de estar, inclusive, falando sobre isso com você, porque você é uma das pessoas que a gente está acompanhando de perto e a gente vê a evolução, cara. É muito legal, sabe? Tipo, a gente vê o quanto que você evoluiu, o seu atendimento, em alguns meses, cara. Questão de meses.
Então eu queria te parabenizar por isso também. Então, eu me identifiquei contigo, Sidney, várias vezes, quando você falou das vezes que você foi para o plantão e não sabia o que acontecia com aquelas pessoas. E é de fato realmente isso. Às vezes a gente atende num plantão 30 pessoas, chega num plantão de 12 horas, atender 40 pessoas, e você não sabe o desfecho. Eu atendi, já cheguei a contar, cara, 90 pessoas. Eu já contei 90. Isso. Então você não sabe o que acontece com aquelas pessoas, se elas tomaram remédio, se elas melhoraram, se elas tiveram que retornar para o pronto-socorro. Então isso assim era uma coisa que eu sentia falta, sabe? Eu gosto de acompanhar os doentes, eu gosto de ver a melhora deles, sabe? Então, assim, e até uma crítica ao teu trabalho, né? Eu acho que todo trabalho que você faz, você tem que ter uma crítica do teu trabalho, saber o quanto aquilo tá funcionando, aquilo que você faz, né? Até para você poder melhorar, ver o que está fazendo de errado. Isso é coisa que não acontece no plantão. No plantão você prescreve o paciente. Normalmente isso o plantão de pronto-socorro, né? Os outros plantões dos colegas que fazem atendimento horizontal. Né? Exatamente. Se ele não internar, você não acompanha. É. Me angustiava, porque eu atendia criança, sabe, Everton? Eu atendia criança, cara. E aí já chegou, não sei se você já passou por isso, mas já teve situação que, tipo, a criança tinha indicação de internar e eu pedia internação, não tinha leito. Não tinha leito, não tinha para onde transferir. E aí o gestora, não lembro agora, mas tipo, várias vezes eu fui coagido. Eu acho que é coerção o nome disso, talvez, não sei. A prescrever um remédio da alta, cara. Ou então a ter que deixar a pessoa lá numa maca ou numa cadeira, sabe? Cara, isso ali me matava. E aí eu saía no outro dia no meu Corolla, sabe? Banco de couro, sabe? Me sentindo um bosta, perdão aqui pela palavra, sabe? Tipo, mas já que a gente tá aqui nesse papo terapia, né? Então isso me matava, cara. Isso me matava, porque eu acho que é isso, eu acho que cada um de nós tem que encontrar o seu lugar, cara, no universo, sabe? Tipo, cara, o meu lugar não era ali. Exatamente. O meu trabalho, ele é o contrário disso. Meu trabalho sempre foi evitar que as pessoas chegassem lá. E eu acho assim que é exatamente isso, né? A gente começa a repensar todo o caminho que a gente fez para chegar até ali, né? Então, desde quando você teve o sonho de virar médico, por que você queria virar médico, e aí você vê ali que você não está de verdade assim, ajudando, você não está colaborando, e por isso também você não se sente feliz. E com o passar do tempo, você passa a não viver mais aquele sonho que você teve. Desde antes de entrar na faculdade, de quando você estava estudando para o vestibular, ali se esforçando, às vezes sem... E o tanto de coisa que a gente abdica para se tornar médico, e não é exatamente para aquilo ali, né? Para aquilo que você estava fazendo sem vontade, às vezes tendo conflito com o paciente, sem necessidade nenhuma, por coisa que não é culpa de nenhum dos dois, na verdade. Então, o conflito em pronto-socorro que acontece entre médico e paciente acontece por culpa de... não é nenhum dos dois, né? Nenhum dos dois, na verdade, está procurando. São duas vítimas, né, cara? Duas vítimas brigando.